Boa noite! Boa noite, gente! Sejam bem-vindos, bem-vindas! Hoje nós vamos estar falando de um tema muito relevante. Estou fixando aqui o conteúdo. Daqui a pouquinho a doutora Fernanda estará com a gente falando sobre como a qualidade de vida influencia na fertilidade, gente. Enquanto a galera vai chegando, chama os amigos, as amigas de vocês, porque esse assunto hoje de noite nós bater esse papo dentro de uma roda de amigas. A primeira vez que eu escutei sobre congelamento de óvulos, sobre idade avançada para ser mães, todas essas dúvidas começaram a surgir. E eu pensei, por que não nós trazermos esse conteúdo a público, né? Então, a convidada especial hoje é a doutora Fernanda. Em breve ela vai estar entrando. Enquanto a galera vai chamando, vai entrando, vou pedir um favorzão para vocês, que conteúdo foi feito para ser compartilhado. Por isso que nós hoje estamos aqui com vocês, compartilhando o nosso conhecimento e abordando esse tema tão especial. Ontem foi o Dia das Mães. Quero parabenizar todas as mamães deste universo. Quando nós estamos falando de mamães, várias mulheres falaram: eu queria ser mãe, passei por um processo de infertilidade, estou passando por um processo de congelamento, estou com medo de não conseguir. Então hoje é o assunto que nós vamos receber a nossa convidada especial. Eu vou chamar aqui a doutora Fernanda. Vou procurar aqui ela. Enquanto vocês vão chamando o pessoal. Aí. Hoje a gente já fez a live um pouquinho mais tarde para receber o pessoal. Tá friozinho aqui em São Paulo. Boa noite, maravilhosa! Que prazer estar aqui com você. Igualmente. Tem gente me mandando mensagem. Meu Deus, essa live tem que ficar salva. Depende de como eles vão se comportar em compartilhar o conteúdo. Tá bom. Você que manda. Nós juntas, nós mulheres temos que se empoderar e se unir para nós compartilhar tudo que a gente tem para dar de melhor. Gente, essa é a doutora Fernanda que está chegando aqui. As duas são gaúchas, mas é meio gaúcho, meio paulistas. Elas duas estão morando em São Paulo, a gente se conheceu aqui. Enquanto a galera tá entrando, sabe o que eu vou te pedir, Fê? Para você se apresentando, antes de nós começar o nosso tema, que foi a caixinha de perguntas veio à tona, querendo saber sobre fertilidade. A gente passou ontem, era Dia das Mães. Então, eu acho um assunto bem interessante nós colocar aqui em pauta. Fica à vontade. Então, eu sou a doutora Fernanda Pacheco, sou ginecologista, especialista em reprodução humana. Trabalho nessa área já faz mais de 12 anos. Comecei em Porto Alegre e agora estou vindo para São Paulo. Já fiz um fellow em Nova York durante 1 ano e meio em preservação de fertilidade. Justamente congelamento de óvulos, embriões, tecido ovariano, principalmente para pacientes oncológicas, né, que vão ser submetidas a quimioterapia, radioterapia, alguma cirurgia nos ovários que vai prejudicar a fertilidade, e também para aquelas que querem adiar a maternidade. Sim, maravilhosa. E esse assunto é um assunto que está entre as rodas das mulheres, né? Quando a gente sai, a gente escuta muito aqui em São Paulo. Vários grupos de amigas estão conversando sobre esse caso de adiar a maternidade, ou em busca de um parceiro, ou pensando também em uma reprodução individual, né, independente. Então, tudo isso são possibilidades, né, que hoje em dia quem faz isso, né, quem busca essa especialização vai ter. Fê, fala pra gente essa questão... eu queria ficar mais clara aqui. Tô me achando meio escura. Vai clicando. Mas não vou conseguir. É o que eu tenho de luz aqui. Desculpa te interromper. Capaz,
gente tá em casa aqui, tá? Aqui, né? Tá. Isso que é o bom das minhas lives. A gente tá Sim. fazendo live em casa e a gente tá em casa. Aham. A Fê também atende. Tu também tá atendendo, né? Por vídeo, Fê? Sim, sim. Teleconsulta. Teleconsulta, isso. Bastante. A Uhum. gente, eu e a Fê, a gente abordou várias coisas que nós poderíamos falar especificadamente de, por exemplo, de uma patologia, mas eu acredito que quando a gente fala de infertilidade ou fertilidade, entra outras patologias, né, que são essas outras origens, né, da infertilidade, por exemplo, uma endometriose, infecções, uma disbiose, algumas outras coisas que também podem vir a cometer a infertilidade. Mas antes de nós começar a falar sobre especificadamente esse tema das origens, tem uma pergunta aqui que eu acho bem relevante para a gente, que é quais os hábitos de vida que ajudam a manter a fertilidade? Tá bom. Hábitos de vida. Vamos lá, então. Eu escrevi para não esquecer, tá? Basicamente, o que ajuda na fertilidade são hábitos que ajudam na saúde como um todo e muitos deles também ajudam a prevenir câncer, tá? Então, vamos lá. Não fumar. Claro que vai ter gente que vai fumar horrores e mesmo assim vai conseguir engravidar. Então, às vezes, aquela mulher, né, que faz tudo certinho e não tá conseguindo engravidar, vê a outra que é lá do crack, tá grávida, fica com raiva, né? Então, claro que é multifatorial, mas o estilo de vida também vai contribuir numa boa fertilidade. Principalmente aqueles casais que estão tentando naturalmente. Às vezes, a fertilização in vitro, ela consegue suprir o que está faltando, tá? Mas vamos lá. Não fumar, bebida alcoólica. Eu tenho visto muitas mulheres excedendo demais em bebida alcoólica. Homens também, né? Também pode prejudicar. Usar camisinha desde cedo, porque as DSTs, principalmente clamídia, gonorreia, micoplasma, ureaplasma, são doenças que podem prejudicar a tuba uterina, entupir a tuba uterina. Então, vai dar uma infertilidade feminina, porque a trompa é a ponte de comunicação entre o óvulo e o espermatozoide. É ali que acontece o encontro dos dois, a concepção. Só depois de 7 dias é que o embrião vai ser implantado no útero. Então, a tuba uterina é muito importante e doenças como as DSTs podem entupir essa tuba uterina. Outras causas, né? Endometriose ou uma apendicite que rompeu e aí deu uma baita inflamação, infecção na pelve, também pode prejudicar a trompa uterina. Tá? Então, por isso a importância de se usar camisinha. E eu falo muito isso num país que a gente tem uma educação sexual muito pobre, que a galera não tá querendo usar camisinha. E aí, para saber que influencia não só a mulher, a fertilidade da mulher, mas como também pode entupir os canaizinhos lá do homem e também causar infertilidade masculina. E vamos falar de DST, HPV, pode causar câncer, né? Câncer de colo do útero, da vagina, da vulva, de ânus, de pênis do homem também. Homens também têm que se vacinar, vou aproveitar fazendo esse gancho aí. Então, da importância de se usar camisinha, né? Estresse também é algo que pode prejudicar a fertilidade. Daqui a pouco esse casal até nem tá transando de tão estressado, não tem nem tempo de transar, né? Ou daqui a pouco o homem também tá com um problema de ereção, ejaculação precoce, né? E tantos problemas que o estresse pode causar tanto no homem quanto na mulher. Se fala muito também de uso de plástico, isso não é muito abordado, por isso que até resolvi botar aqui, tá? Mas assim, é um veneno tomar um cafezinho num copinho de plástico, porque libera o bisfenol A. Nos Estados Unidos se fala muito disso, em todo congresso de reprodução, e eu gosto de ir nessas sessões de qualidade de vida, gosto muito de ir. Se fala sempre, sempre, sempre. E isso é uma coisa também que previne câncer de mama, câncer de intestino, tantos outros cânceres também estão relacionados a esse uso de plástico. Não é somente ecologicamente correto. Aqui a gente está falando também de humanização por inteiro, né?
da liberação desse bisfenol A que prejudica a fertilidade. E às vezes também outros fatores ambientais, às vezes é um casal que é agricultor, que tem contato com agrotóxico. A gente ingerir muito agrotóxico pode prejudicar. Ou esses dias eu fui fazer uma detetização aqui em casa de cupim. O menino e a menina, eles usaram produto com parafina, veneno, não usaram máscara, não usaram nenhum EPI. Então, Sim. imagina eles fazendo isso durante a vida inteira deles, né? É ruim para a fertilidade, para a saúde como um todo. Exercício físico, tá? E aqui eu queria falar um pouquinho que exercício físico demais é ruim. Mais de 5 horas por semana pode prejudicar a fertilidade, tanto do homem, que vai diminuir testosterona, quanto da mulher, que às vezes muito exercício físico, a mulher muito magra, às vezes ela nem menstrua. O índice de massa corporal muito baixo. Eu tô Isso. nesse time, gente. Tu tá menstruando, Manu? Essa é na minha Cara, dúvida. Tava curiosa pra eu tô saber. com 6,5 de percentual. Tô tentando subir agora de gordura, tá bem baixo. Então eu tô suplementando, mas é um trabalho. A gente acha que é difícil transformar não, na verdade, perder gordura e aumentar a massa magra, mas no meu caso eu tô tentando aumentar a gordura e tá. A gente visualiza só o que a gente vê no cotidiano, né? Mas o reverso é mais difícil ainda. Eu tô nesse processo. E tu já tiveste alguma irregularidade menstrual por conta Eu uso disso? DIU. Ah, tu usa o Mirena. O Mirena. Aí, Tá. o bloqueio já tô bloqueada há 2 anos. Ah, então tu perdeste esse parâmetro, né? Eu perdi, Mas nem isso... sei a última vez que eu menstruei. Sei que faz uns 2 anos. E até vamos falar também que na gestação, estar acima do peso ou estar abaixo, menos de 50 quilos, também é fator de risco para gestação, tá? Não Tem só a questão pra da síndrome fertilidade. metabólica também, né? Depois até que quando a gente fala de atividade física, tem a questão dos hipertensos, diabéticos, a questão do açúcar, que dá muita diferença. Assim, a alimentação e a atividade física, elas têm que andar sempre alinhadas, né? Sempre juntas. Então, isso verdade. é uma coisa bem importante. Tu falaste uma coisa, Fê, que eu acho que é bem relevante aqui, eu pegar esse gancho, da questão das doenças sexualmente transmissíveis, das trompas entupidas. Então, a gente sabe que nós temos os nossos ovários, e queridos ovários, que eles vão lá e expulsam o óvulo, e ele caminha pelas trompas, vão procurar um espermatozoide, se caso ocorreu, né? Então, a concepção, a gente pode falar assim, e do blastocisto, então ele cai depois pro endométrio com o corpo lúteo. O que acontece nesse processo? E a minha pergunta é, tem um período que se torna assim, a mulher ela está velha para expulsar mais óvulos? Que a gente sabe que quer entrar nesse assunto agora? Não continuamos aqui da qualidade de vida? Ainda tem mais da qualidade de vida, vai enriquecer a galera. Tem. Vamos lá. Porque esse assunto dá bastante pano para manga também. Aí a gente vai acabar desviando. Vou completar aqui da qualidade de vida, tá? Então, falamos de exercício físico, a dieta. Aí a dieta, assim, que é mais comprovada cientificamente, que ajuda na fertilidade, é a dieta mediterrânea, onde se come pouca carne vermelha, são mais peixes, azeite de oliva, oleaginosas, que são as nozes, as amêndoas, né? As nuts, como eu chamo. Se come bastante frutas, bastante verduras de folhas verdes escuras. E também existe um trabalho que foi assim no Congresso Europeu de Reprodução Humana e Embriologia, eu acho que de 2019, foi o artigo que mais deu ibope, foi o que abriu o congresso. E trouxe uma evidência que de ingerir 3 porções de frutas ou mais durante o dia e não ingerir fast food pode diminuir o tempo que você leva para engravidar e também ajuda na fertilidade como um todo. Até para aquelas que estão tentando com FIV, né? Então, caprichar na dieta enquanto está tentando com FIV também é bom, porque a gente também quer entregar lá para o laboratório bons gametas, bons óvulos, bons espermatozoides de qualidade, né? Então, a dieta pode ajudar nisso também. Sono,
né? Dormir bem, Nossa. porque quem não dorme bem tem alteração hormonal, daí já come mais no outro dia, aí tem mais estresse, aí daqui a pouco também não vai transar porque tá cansado, né? Então, Ansioso. exatamente. Então, com tudo isso, exercício físico, dieta, sono, a gente falando já, né, do peso, que tanto para mais quanto para menos interfere na fertilidade. E eu quero falar também, aproveitando aí o gancho de exercício físico, e uma coisa que eu vejo que é comum em Porto Alegre, mas eu acho que aqui em São Paulo é mais comum, que eu já escutei até em roda de amigas, enquanto eu estava em restaurante, uso de anabolizantes, né? Sim, eu Mulheres sou do usando mundo. testosterona, nem que seja, ai, o meu médico que me indicou é uma dose que não faz mal, é mínima. Não, isso vai interferir na tua fertilidade, vai bloquear o teu eixo hormonal, vai fazer tu não menstruar, não vai ovular. Então, realmente prejudica. E existe comprovação científica que também aumenta câncer hepático, chance de câncer de mama, de cardiopatia, AVC, infarto. E a outra gancho que eu quero aproveitar, que eu vejo muito também, mulheres que chegam, eu fui no médico e ele me deu uma fórmula. Aí tu vai, que é para geralmente para emagrecer ou Emagrecer. para ficar bem, para ficar com energia, com boa memória, uma fórmula com 50 medicamentos. E ali vai isoflavona, vai medicamentos que... Isoflavona, ele é um esteroide, né? Ele Uhum. tem, assim, ele imita o estrogênio. Gente, Então, ele tem uma ação hormonal. E isso vai prejudicar uma mulher que quer engravidar, vai prejudicar a ovulação dela, ou uma mulher que está tentando fertilização ou congelamento de óvulos. E nessas fórmulas, às vezes, também tem medicamentos que aceleram a tireoide, que é justamente para tentar emagrecer rápido, mas não é uma forma saudável de emagrecimento, né? Então, vai interferir nos hormônios que regulam o ciclo menstrual e ovulatório. Que é muito bonito o ciclo menstrual, é um conjunto ali de sobe estrogênio, depois que ovula sobe a progesterona, aí tem o é. FSH, o LH, é bem complexo e hormônio da tireoide, o cortisol, vários hormônios interferem também. Então tem que estar com tudo equilibrado. Aí vamos aproveitar então da idade que tu estava falando, né? Uhum. A gente sabe que assim, a mulher, a gente nasce com uma quantidade X de folículos, tá? E quando a gente começa a menstruar, na primeira menstruação, a gente tem mais ou menos 500 folículos que vão ovular durante a vida. E em cada ciclo menstrual, a gente recruta, digamos, 10 folículos, Uhum. tá? E só um vai ovular e o resto todo vai morrer. Então a gente perde muitos folículos durante a vida, tá? E, inclusive, intrauterinamente a gente já perde os folículos, tá? O nosso ápice de folículos é ali com 20 semanas de idade gestacional, quando a gente está lá no útero da mamãe, né? E aí nem se sabe muito bem por que se perde tanto. E aí, quando a mulher chega, eu falei 500 mil, quando a mulher chega com mais ou menos 1.000 folículos, ela vai realmente entrar na menopausa. E se diz que a fertilidade, ela diminui 10 anos antes da mulher entrar na menopausa. Não é bem assim, tá? Que acontece na prática, porque existem mulheres que engravidam com 41 e vão entrar na menopausa com 43, tá? E a Uhum. gestação foi toda bem. Mas se diz que a gente perde mais aceleradamente esses folículos a partir dos 35, 37 anos de idade. Então a gente vai diminuir quantidade e qualidade desses óvulos Uhum. também. Daí a quantidade a gente tem como verificar através do hormônio antimileriano, ecografia basal feita ali no segundo, terceiro dia do ciclo menstrual, que a gente vai contar o número de folículos De que vão folículos. ser Uhum. recrutados naquele mês, tá? E quando a gente vai congelar óvulos ou fazer uma fertilização, a gente vai dar medicamento para que todos esses folículos cresçam e a gente não perca eles como perderia num ciclo normal. Então, a quantidade a gente consegue ver. A qualidade mais importante é a idade. É saber o número ali da tua idade, E tá? teria, e teria, e teria algum hábito que ajuda a ter mais óvulos, assim?
Pois é, daí assim, ó, existem, já se tentaram várias medicações, tá? Tem o DEA, que é um hormônio masculino, tá? Que a mulher produz também, e aí a gente suplementando, a gente tenta recrutar mais folículos. Eu tenho uma boa experiência, sabe? Eu gosto de usar esse medicamento, mas também a gente tem que usar ali por 1, 2, 3 meses no máximo. Não tem muita evidência científica com a segurança, tá? Tem mulheres que gostam de usar a de eterno porque elas ficam super lubrificadas, tá? Então, Olha, tenho várias a pacientes, amigas que mulherada dizem, ai, não, eu quero usar mais. anota. É que Porque essa ele... perda de libido pode ser, tem vários fatores, né? Até mesmo o método contraceptivo que ela for utilizar também pode ser que baixe o libido dela. Então, quando ela para, ela nota uma diferença bem significante, né? Uhum. É libido e a E a lubrificação, lubrificação, tá? Se exatamente. nota bastante. Já se usou bastante hormônio de crescimento para tentar Eu já ia recrutar perguntar. mais folículos, tá? Mas nada disso tem uma comprovação científica de que realmente funciona. A gente diz que na medicina, quando tem muito tratamento, é porque na real nenhum funciona direito. Porque senão teria um só. Duvida, quando tem muita coisa, muita informação, é porque tem Aham, algo duvidoso. aham. E existem trabalhos dizendo que em ratos e até hoje em dia, né, o jejum intermitente, então se diz que restrição calórica é uma coisa que pode prolongar a longevidade ovariana e assim Uhum. como a longevidade de vida mesmo da pessoa, Sim, celular, né? no contexto geral. Aham, isso, É, existem trabalhos nesse sentido. eu tenho bastante coisas do jejum intermitente bem forte, né, para essa Uhum. questão da saúde da mulher, até mesmo do sistema endócrino. Linkando uma pergunta que é mais particular minha, mas que eu acho que é importante, é uma contribuição também para todos. E o uso de insulina para emagrecimento, isso pode também afetar a fertilidade? Sabe aquelas canetas? Meu Deus, agora tu me pegou. Gente, Gente, assim, eu gosto, como você, né? A gente estava conversando, eu gosto de trabalhar com equipe interdisciplinar, tá? perfeito, Então, eu tô ótimo. sempre muito alinhada com o endocrinologista. Então, Uhum. assim, mediante uma mulher que está muito acima do peso, que tem diabética, olha, eu nunca É peguei, que daí porque ela tem geralmente são pacientes a jovens, insuficiência da né? insulina. Mas é que como a gente estava falando de Sim, são mais anabolizante, essas com resistência à insulina que tem ovário policístico, isso, tá? Isso é exato. bem mais comum. Então, mediante um quadro desses, eu boto a endócrino junto para me Uhum. ajudar, tá? Perfeito. Tu falaste Porque do ovário policístico e anteriormente tu falou da questão da endometriose. Isso é um dos casos que gera muitas dúvidas também para as mulheres. E dentro dos tratamentos para fertilidade, como é que age com cirurgia, com medicação? Como é que pode conduzir isso? Ai, ótima pergunta. A endometriose é uma doença bem traiçoeira, já é muito estudada. Ainda também não se tem um consenso, é sempre uma briga. Os cirurgiões querem operar, os da reprodução humana querem fazer FIV. É sempre bem confuso, tá? Mas, em geral, se diz que a cirurgia está mais indicada para dor, tá? Uhum. Ou se não, quando tem endometrioma, cisto de ovário, né, por endometriose acima de 5 centímetros, aí é recomendado remover, mas tem que ter muita cautela, porque você pode lesar o tecido ovariano sadio, tá? Mas assim, nos estudos que eu estudo, né, que são os de Uhum. reprodução, eu posso ter aí um viés, né, que se Uhum. diz, a gente prefere se fala, uma mulher com endometriose ela pode engravidar naturalmente, isso era uma das dúvidas, tá? Sim. Porque existe tanto endometriose mínima quanto uma endometriose severa.
E ela é uma doença traiçoeira. Às vezes a paciente não tem muito sintoma, que seria dor na menstruação, dor pélvica, e ela tá tomada de endometriose. E às vezes ela tem um monte de sintoma e tem uma endometriose mínima. Então, quando a endometriose ela é mais superficial, fica ali só no peritônio, só um infiltrado, ela poderia ter, e não tem comprometimento da trompa uterina, né? A trompa uterina tá pérvia e tá anatomicamente normal, ela pode até engravidar espontaneamente, mas se diz que ela tem o dobro de chance de gravidez se ela induzir a ovulação, tá? E aí, quando a gente fala de indução de ovulação, pode ser por coito programado, tu dá um medicamento, fica acompanhando com ecografia e hormônios qual é a vez que ela vai ovular, né? Qual é o dia que ela vai ovular, e aí diz vai ter relação em casa, ou o próximo passo seria a inseminação intrauterina, que é a mesma coisa, só que aí a gente prepara o sêmen no laboratório, né? E aí insemina esse útero no dia também fértil, ou a fertilização in vitro, que aí também é mais ou menos o mesmo processo. Geralmente a gente usa mais medicamento, né? Que a gente quer mais número de folículos crescidos. E aí a gente vai lá nos folículos e coleta esses óvulos que estão lá dentro dos Perfeito. folículos. E Fê, tem um tempo para deixar congelados os óvulos? É uma outra pergunta que veio antes de eu entrar. Pode ficar ad eterno. Dizem que porque ele fica num tonelzinho de nitrogênio líquido, né? Não depende de eletricidade, se faltar luz não tem problema. Dizem que a única coisa que pode dar problema é uma bomba atômica. E aí no Brasil teve antes de 2016, eu acho, mais ou menos, não recordo quando é que mudou, se limitava que só podia transferir até 50 anos de idade. Hoje em dia pode transferir se a mulher tiver mais de 50, mas eles pedem, mas isso é meio aquela hipocrisia que existe no Brasil, que tenha um médico que fique responsável pela paciente. O que seria essa transferência? A transferência do embrião, tipo, tá o óvulo lá congelado, ela decidiu engravidar, vai fertilizar esse óvulo, né? Vai virar um embrião. Mas de outra pessoa. Como assim? Dela mesma. Se ela congelou o óvulo dela, né? Sim. Tipo, eu congelei meus óvulos, eu tinha 36. Uhum. Então, se eu tivesse antes, só até os 50 que eu podia transferir um embrião pro meu útero. Hoje em dia, mais de 50 é permitido, mas claro que vão ter riscos, né? E aí o Conselho Regional de Medicina tem na cláusula dele que teria que ter um médico responsável por essa paciente. Por essa prática ação, né? Como? Essa ação. Por ela fazer, por ela querer essa ação, né? Por ela optar por Sim. os velhos. Porque é que no Brasil não é permitido, né? Essa questão de óvulos ainda no Brasil tem coisas que não é tão aberto quanto, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Sabe que o Brasil, ele é bem avançado, tá? Nos estudos. Não, mas as regras, a gente não tem uma legislação de fertilização, a gente tem regras do Conselho Federal de Medicina, tá? Tipo, a Argentina tem legislação, a gente não tem. Mas a gente não é tão avançado quanto os Estados Unidos. Avançado, eu digo liberal. A gente não é tão liberal. Isso, no sentido liberal. Eu também tô falando no sentido A gente não é como a Itália, que não pode nem congelar embriões. Aqui a gente pode congelar embriões. O que a gente tem mais de diferença nos Estados Unidos é quanto à ovodoação, que tem que ser... Sempre que doar gametas, tem que ser... Tu não pode conhecer o doador, né? Nos Estados Unidos pode conhecer, pode até ser de irmã, né? Aqui não pode. Tem que ser uma doação altruísta, né? Não é pago. E também o que muda aqui também, barriga de aluguel não pode ser contratado. Daí a barriga de aluguel tem que ser alguém da família. Nos Estados Unidos tu pode contratar uma pessoa para ser tua barriga de aluguel. É só basicamente essas diferenças que a gente tem. Mas olha que o Brasil, ele é bem liberal até. Comparando com... Tu dando os exemplos dos outros países, né? Tu falaste da questão do Brasil de irmãs e nos Estados Unidos pode ser qualquer outra pessoa barriga de aluguel.
Questão da incompatibilidade. Veio Isso que ela estava falando, né? Veio uma pergunta. perguntinha aqui da incompatibilidade genética entre casal. Inviabiliza realmente a concepção e se existe alguma possibilidade? Tá. Antigamente se falava, né, a incompatibilidade entre o sêmen e o óvulo, não sei o quê. Mas hoje em dia meio que caiu por terra. Daí vamos definir isso aí, tá? Assim, ó, eu aparentemente sou uma pessoa normal. Eu posso ter o meu marido que também aparentemente é saudável. Mas todo mundo tem mutações, tá? Não sei se vocês lembram da aula de biologia, a herança mendeliana, né? A gente tem 23 pares de cromossomos. Então, cada gene sempre vai ter um alelo, vai ter um irmãozinho dele, o xão e o xizinho, né? Então, assim, se eu sou normal, eu não tenho nenhuma doença, nenhuma malformação, nenhuma doença genética aparente, tá? Mas eu posso, todo mundo tem algumas malformações. E aí, se eu der o azar de pegar um marido com as mesmas alterações, digamos que eu tenho gene para fibrose cística, e aí eu encontro esse marido que também tem. Só que eu sou recessiva, eu não tenho a doença. Mas eu encontro esse homem que tem. A chance de uma mulher e um homem se encontrarem e os dois carregarem esse mesmo alelo recessivo mutado é de 5 a 7%. É bem baixo, tá? Claro que pode ser uma mutação que vai dar aborto, e aí ela pergunta, tem a chance de engravidar? Tem, pode engravidar, mas pode ser que se tu não saiba, vai ter um filho com fibrose cística. Né? Sim. Mas hoje em dia tem exames que dá pra fazer. Daí, claro, eles hoje em dia, laboratórios, a gente também trabalha grudado com laboratórios de genética especializados em reprodução humana. Que o principal fica aqui em São Paulo, a maioria das clínicas manda para esse laboratório. Então, eles têm o teste de compatibilidade genética, que seria assim, eu não quero de jeito nenhum ter esse azar de 5% do meu marido ter o mesmo alelo que eu. Aí eu vou fazer o exame e o marido também vai fazer. A genética está crescendo muito, né? Hoje em dia é possível ver até todo o genoma de cada pessoa, embora muitas coisas a gente ainda nem saiba interpretar, tá? Então, existe esse teste que daí a mulher e o homem vão ter que fazer, e aí, dando alguma alteração, depois tu vai ter que fazer um teste no embrião. Aí tu vai ter que fazer fertilização e biopsiar os embriões para saber se algum tem. Daí eu até fiz um desenhinho aqui, ó, não sei que. Deixa eu desativar aqui os comentários para ficar bem legal. Aqui fica invertido, né? Não sei como é que tá aparecendo. Mas é aquela herança mendeliana. Xão, xizinho. Quem tem a doença, por exemplo, eu sei que meu irmão tem fibrose cística. Ou eu mesma tenho fibrose cística. Bom, aí tu já sabe, tu nem vai fazer o teste de compatibilidade. Tu já vai rastrear os teus embriões. Até o homem e a mulher, eles têm que fazer também para saber o tipo de malformação, porque cada malformação ainda tem vários tipos, tá? Sim. Então tem que fazer a sonda da mulher, de quem tiver alteração, para depois fazer o do bebê. Mas é mais ou menos isso, ó. Se for uma doença autossômica recessiva, né? A chance de formar um embrião que vai ser duplamente recessivo e daí vai carregar a doença, não vai ser só portador, é 25%. Se ela fosse autossômico dominante, que quem tiver o xão vai ter a doença, aí é 75% de chance. Né? Então, é mais ou menos isso. Mas fica claro, né, que a chance de uma mulher casar com um homem que tenha a mesma alteração dela, recessiva lá, os dois sendo saudáveis, a chance é 5%. Exceto quando são parentes, né? Às vezes, sim, que causam um primo com outro. Aí aumenta a chance dos mesmos terem, dos dois terem a mesma mutação, né? E tipo assim, ó, quando eu morei em Nova York, tá?
tem muito judeu lá. Então, Uhum. lá, as pessoas já faziam um painel para saber A se origem eles do... tinham aquelas doenças mais comuns da raça deles. E Uhum. a genética está ampliando tanto e cada vez se fala mais em oferecer isso assim para a população geral. Inclusive assim no sul, né, é bem comum também algumas alterações que daí tem mais risco de câncer de mama, câncer de intestino. Então a genética evolui muito, né? Tanto Em que para pode risco de ocorrer uma mutação doenças, da de doença. câncer, isso, e da reprodução humana, E falando tá? dessas questões entrando em questões de disfunções ginecológicas, teve uma pergunta que eu até achei curiosa. Incontinência urinária repetitiva pode causar infertilidade? Olha, nunca ouvi falar. Eu também nunca ouvi falar, já escutei sobre infecção no trato urinário, porque daí é um caso bem mais aprofundado, não é ao menos uma infecção urinária, mas daí seria uma infecção no trato urinário em si, né? Então, essa é uma pergunta também que deixa não é que deixa Porque vaga, né? assim, Não tem uma também resposta final. não é muito comum, né? Mulheres jovens que querem engravidar têm incontinência urinária, Desculpa, exceto quem eu falei incontinência urinária, é infecção urinária. a infecção urinária. Pois É, que a não, incontinência a gente entra pra parte do músculo esquelético daí, né? é, sim. Neuromiofacial. Incontinência urinária seria mais comum em mulher que está acima do peso, ou atletas, né? Jogadoras de vôlei, que às vezes tem um abdômen muito forte e não fortalece a pelve, né? Mas tu falaste de infecção urinária. Infecção Pois é, a urinária. infecção urinária na mulher é muito comum porque o nosso ânus está muito perto da nossa uretra. Então acaba indo os bichinhos do bumbum para a nossa uretra, e aí por isso que a gente tem mais infecção urinária. E geralmente são os bichinhos ali do bumbum mesmo, tipo Escherichia coli, tá? Só que, como eu falei, a clamídia, às vezes ela causa ardência urinária. Então, daqui a pouco, tu pode achar que é uma infecção urinária comum e ser uma uretrite por por clamídia, né? Por exemplo, que daí clamídia, sim, é uma das bactérias que causam entupimento da trompa, né? Tu sabe que eu tava estudando, lendo alguma matéria aqui de atualização, o que aumentou de doenças, disfunções femininas na pandemia. Herpes zoster, herpes na genitália, ou zoster herpes? e na genitália Zoster é aquele também, que e dá labial. uma faixa. Subiu muito, por quê? Por causa do altamente do nível de estresse, cortisol lá em cima, simpático puro, a ação que tu falou da questão do LH, do SH, então toda essa questão tá envolvida com o límbico, né? Então tem essa conexão direta dentro das nossas emoções, dos nossos pensamentos, de todas essas alterações que nós estamos vivendo nessa pandemia. E olha que tem mulheres que mesmo com a pandemia estão engravidando, estão querendo, tipo assim, vou usar esse meu tempo para engravidar. Sobre vacinação. A gente da reprodução não critica muito, porque a gente sabe que às vezes tem um limitante do tempo, né? Então, Exato. esperar 6 meses para uma mulher que já está, né, com idade avançada, já sabe que tem a reserva ovariana diminuída, pode ser bastante significativo. Exatamente. Agora, deixa eu aproveitar, posso te fazer uma pergunta? Pode fazer. Que é a minha pergunta inicial. Como é que você ajuda as mulheres com dor pélvica crônica? Primeiro, o que a físio pode fazer por essas mulheres? Vamos lá. Primeiro a gente vai falar sobre dor pélvica, porque as pessoas pensam, dor pélvica é só na penetração, dor pélvica é só quando eu estou com cólica menstrual. Então, assim, a dor pélvica, antes de nós ir para crônica, né? A dor pélvica, tudo que for abaixo da linha do umbigo. Então, por exemplo, o que compõe abaixo da linha do umbigo? A gente tem, então, o intestino, tem bexiga, tem útero, tem ovário. E essa formação, toda essa região ali onde que armazena, tá? Essas nossas vísceras, se essa dor ela permanece acima de 6 meses, aí a gente dá o diagnóstico, né?
Dá o diagnóstico de dor Crônica. pélvica crônica. Dentro do mundo do movimento, tem muitas mulheres que elas não chegam falando que elas sentem a dor. Conforme elas vão se sentindo confortáveis com as situações, elas vão falando, ai, eu perco urina quando eu vou tossir. Ai, eu tenho um desconforto quando eu vou fazer um abdominal. Ai, eu sempre achei... Uma das coisas que eu mais atendo dentro do consultório, na prática clínica, é que achar que dor na relação sexual é normal. Ai, mas é normal. E o que acontece? Como a físio vai ajudar nessa questão. Primeiro que a dor pélvica pode ser por várias causas, várias origens. Então, pode ser ginecológica, pode ser dessas disfunções que a gente estava falando de endometriose, o que mais que a gente tem dentro dessa ovário policístico. Adenomiose. Ovário policístico. Pode ser por causa de gastrointestinal, que é uma das coisas que nós falamos da alimentação no início da live, que uma disbiose, por exemplo, onde as bactérias do bem e as bactérias do mal, elas não estão alinhadas. Isso é uma das coisas muito relevantes também, aquele estufamento, né? Porque aquele estufamento, aquela indisposição gastrointestinal, também ocorre um aumento da pressão intraabdominal, que vai sobrecarregar o quê? A nossa redezinha que está protegendo, então, esses órgãos ali, que é a questão dos músculos do assoalho pélvico. Que essa seria, então, uma da dor crônica, né? Dor da pelve crônica. Essa seria, então, uma disfunção músculo-esquelética. Eu ainda complemento como se fosse neuromiofascial. Porque no ventre do músculo, né, a gente tem faces, tecido conectivos, aonde que pode ser que esse tecido facial ocorre, então, uma síndrome facial, aonde que pode ter uma hipertonia, aonde que aquele músculo fica muito rígido, e pode ocorrer também uma hipotonia, onde que ele não dá essa sustentação e aonde que acomete, então, as disfunções como incontinência urinária, como prolapso, como bexiga caída. Então, todas essas disfunções o físio vai ajudar como? Fortalecendo esse músculo que dá a base. O músculo, já diz, assoalho, é o que a gente sustenta, né? Assoalho pélvico. Então, o que nós temos acima do assoalho pélvico? Nós temos o diafragma, que faz uma conexão no diafragma torácico. Atrás, nós temos a lombar, uma musculatura que é forte. Na frente, nós temos o reto abdominal, que também é forte. E aonde que vai toda a pressão, quando não bem distribuída? Nos músculos do assoalho pélvico. Então, a fisiopélvica, o que ela vai ver? Ela vai avaliar se tem uma boa coordenação, se tem um bom controle, se tem resistência, se tem força e o principal se essa musculatura tem funcionalidade. A gente, até mesmo quem busca uma barriga chapada, uma barriga tanquinha, que nem eu sempre falo, é bonito de nós visualizar, mas a importância dali é nós darmos à musculatura a função. Então, a função da região pélvica e do abdômen, que faz essa conexão, essa sinergia, é de nós darmos essa tonicidade. O tônus muscular, ele vai agir de uma forma em que mantém e sustenta essa região, auxiliando, protegendo para não ocorrer essas disfunções neuromiofacial, músculo-esquelético. Então, o fisiopélvico, ele vai ajudar isso. Então, quando a gente fala dor pélvica crônica, nós vamos passar o roteiro, ver de onde que vem essa origem, se é gastrointestinal bacteriana, se é ginecológica, se é urogenital. Então, todo esse diagnóstico é relevante também nós trabalharmos com uma equipe interdisciplinar, que a gente vai conseguir fazer essa conexão, né? E então, se for endometriose mesmo? Então, por exemplo, se for endometriose, tá? O fisiopélvica vai solucionar a dor dessa paciente? Primeiro, tem que ver se o médico vai relatar onde. A endometriose pode ser que não seja severa. O que vai acontecer? Quando nós estamos fazendo atividade física, nós vamos aumentar o nível de oxigenação naquela região. Mas a gente não vai limpar a endometriose. Nós vamos aumentar o fluxo sanguíneo naquela região. A mesma coisa ocorre com as cólicas menstruais. Elas falam, eu não quero fazer hoje atividade física porque eu tô com dor, tô desconfortável. Então, o bom da atividade física é que nós vamos aumentar o CO2 circulante no nosso sangue, e isso vai fazer com que a gente irriga mais também a nossa circulação. Então,
Cada caso é um caso. Agora, tem exercícios que podem ser que elas relatam mais dor na hora de realizar atividade física. Por exemplo, aquele abdominal infra, que a gente levanta a perna, é um exercício que aumenta a pressão intraabdominal. Então, pode ser que elas se sentem desconfortáveis para fazer aquele movimento. Então, tudo exige o quê? Uma troca, um diálogo. Mas não é a atividade física que vai curar a endometriose, porque Sim, não tem... mas ela mas ela tá como uma dos tratamentos não farmacológicos, né? Sim, sim, mas devido a esse aumento de circulação. Acupuntura. A acupuntura é um tesão, né, gente? A acupuntura a gente vai falar de meridianos, vai falar de bem-estar, de alguma técnica milenar, né? Até tem uma dentro da obstetrícia medieval, a gente pode falar que tem o moxa dentro da acupuntura, que é a parte para nós trabalhar bebês que são pélvicos, para nós virar para eles cefálicos. E é um ponto do lado do minguinho onde que a gente coloca a moxa que tem a possibilidade de fazer essa reversão, que é aumentando o espaçamento, né, para o bebê virar. Mas é algo muito curioso, porque é algo milenar, é bem na pontinha do dedo do minguinho, assim, de baixo. É algo milenar que a gente toca em pontos de meridianos, em pontos que tem chakras, em pontos... É algo assim que quando tu vai a fundo, hoje eu estudo neurociência. Então, toda a parte de slings anatômicos, cadeias musculares, eu fico pensando como é que os caras, 5.000 anos atrás, eles têm essa percepção. Por exemplo, vamos pegar tipo, o nervo vago, né? Que passa por todo o nosso sistema digestivo também. A gente fica, como é que os caras sabiam isso? Então, é muito além. Então, por exemplo, agora eu vou começar a dar as lives wellness. Então, essa questão de trabalhar o corpo, mente, espírito... Tanto para a parte da fertilidade, eu acho que é muito relevante nós colocar aqui, que tem a frase que fé move montanhas. Nós que somos da área da saúde, tem coisas que nem a gente consegue explicar como que faz isso, né? Eu acho que você que trabalha com quando não dá certo, quando dá certo, que as pessoas se unem, que elas querem uma resposta significante. Tem coisas que a gente nem consegue explicar, né, Fê? Exato. Já tive paciente que fez... por vídeo, que é a técnica mais certeira para ver o estado da trompa, né? Que tem aquela histerosalpingografia também, mas que é indireto, é raio-x. A videolaparoscopia, aquela... E ela fez a videolaparoscopia, enxergou lá a trompa e botou o contraste para ver se saía, se passava ou não o contraste pela trompa. E estava bloqueada a trompa, né? Claro que a gente sabe que às vezes pode ter espasmos da trompa, tá? Mas ela tinha ali bloqueio e a gente indicou FIV, né? Ia começar a FIV, engravidou. Então, realmente, às vezes tem mulheres que vão para a ovodoação, daí depois receberam óvulo de uma doadora, porque não estavam conseguindo com seus, aí passou 1, 2 anos e engravidaram, né? Então, realmente, tem isso. Nada é 100%. Depois do primeiro filho, eu teve endometriose e engravidou. A endometriose, ela pode voltar? Explica. Nós temos alguns minutinhos, mas só eu acho que é relevante porque essa pergunta ela veio também. E tem muita gente que tem dúvida da endometriose. Muita gente. Sim, a endometriose, na verdade, a gravidez, ela vai dar um pit stop ali na endometriose, porque não vai estar menstruando, né? É bom quem tem endometriose não menstruar, bloquear o eixo. Ela é estrogênio dependente, né? Então, geralmente a gente trata, né? Quem não quer engravidar, o tratamento é usar anticoncepcional contínuo. Existem outras opções, né? Mirena também é um tratamento, mas o de primeira linha, o mais utilizado, digamos que é a anticoncepcional oral contínua. Então, o objetivo seria não alimentar mais ainda aquele tecido que isso está ali. Então, assim, tu só vai remover os focos com cirurgia mesmo. E aí o ideal é bloquear o eixo, né? Depois de uma cirurgia, caso a paciente não queira engravidar. E a gravidez em si só vai dar uma bloqueada, mas depois, se não continuar tratando, tu não vai ter curado a doença, né? Ela vai curar, digamos assim, na menopausa, que aí
Tu não tá mais fabricando estrogênio. Aí, E os aí miomas diminuem após a gestação? Não, às vezes eles podem aumentar durante a gestação. por causa desse devido do hormônio, né? Por causa dessa ação hormonal. Isso. Tu vê, a gestação para endometriose, ela dá É uma boa, blocada, mas mas para o o mioma hormônio, aumenta. para o mioma pode aumentar. É, É bem comum até. Mas, em geral, né, mioma a gente só opera antes da gestação se ele estiver dentro do endométrio, que é onde o embrião se implanta, e aí pode atrapalhar a implantação, ou se for um mioma grande, mais de 5 centímetros, deixa eu te perguntar ou uma que esteja curiosidade causando minha. muita dor. Tem como, tipo, ele ficar, tipo, eu quero fazer a pergunta se o mioma, ele tem a possibilidade de ficar no miométrio, por exemplo. Tem como ele fazer essa absorção, tipo, que apenas quando a gente fala de gravidez, tem questão da placenta pancreta e creta. O mioma tem como fazer também essa ramificação? Tem, né? Não, o mioma, ele nasce sempre no miométrio, ele tá No na miométrio. musculatura uterina. Só que Tá. às vezes ele pode invadir o O endométrio, endométrio. ou ele pode invadir O perímetro. a serosa. A serosa A serose seria o visceral. perimétrio. É, A a gente terceira chama de camadinha mais serosa fina. Serose. visceral. Tá, tá. A gente chama o perimétrio. Que daí seria a serosa, né? É. Fê, eu quero te agradecer de coração por você estar conosco essa noite. Muito obrigada. Eu também, adorei. Eu vou deixar a live salva, porque foi muito conteúdo que a gente colocou. Tem muitas dúvidas que a galera me mandou no grupo, deixa salvo, porque eu depois estou dando aula, estou atendendo, estou fazendo atendimento. Só tenho a te agradecer de coração, muito obrigada. E com certeza a gente vai ajudar muitas mulheres compartilhando o nosso conhecimento. Gente, deixa eu dar um print nosso, deixa eu desativar os comentários. Aí, maravilhosa. Um beijo, gente. Adiciono vocês que vão assistir a live depois. Adiciono a doutora Fê. Ela compartilha muitas coisas sobre o universo feminino, que com certeza vai ser contribuição para todos. Um beijo grande. Beijo, beijo, beijo. Fiquem com Deus. Boa noite. Tchau.